Olá, pessoas e pessoas, menininhos e menininhas, como estamos? Vou deixar assim mesmo. Então, hoje eu vou fazer um vídeo caiu. Mudando agora completamente de ângulo, porque meu celular caiu. Eu não tenho suporte pra pôr nos lugares aí. Então, hoje eu vou fazer um vídeo do nada, nem me preparei assim não, só fiquei pensando sobre ele durante algum tempo. Que vai tratar muito das coisas que eu já falei aqui no canal, então eu vou falar sobre isto. Vou repetir muitas coisas, mas eu tenho que repetir porque pode ter gente que não ouviu nada que eu já falei anteriormente, né? Então vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. É o seguinte, eu tava eu andando na rua, atravessei a rua, aí eu vi um poste, um papel escrito só Jesus salva. Só Jesus salva. Eu olhei aquilo, fiquei pensando, né? Poxa, só Jesus salva. Aí o que eu deu vontade de fazer? Deu vontade de pegar minha caneta. Tem uma caneta. E dá vontade de riscar lá, vral, e falar. Escrever. Só a ciência salva. Aí, com isso, minha mente não para, né? Minha mente não para. Com isso, eu fiquei pensando quais problemas essa frase ia dar se alguém me visse pichando aí, só Jesus, só a ciência salva, né? Riscar o nome lá de Jesus e colocar só a ciência salva. Fiquei pensando, nossa, a maioria dos meus pensamentos eram, nossa, já vem um ateuzinho aí, falando, sendo chato, só de a ciência. Por quê? Porque a galera não iria refletir sobre essa frase. Só a ciência salva. No lugar, né, dessa frase, só Jesus salva. Por que eu tô trazendo este assunto? Porque se trata de interpretação de mundo. E, no final das contas, interpretação de mundo e vai acarretar coisas como ciência e como agir no mundo, a ciência e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês como isso é significativo, tá? Vamos lá, de novo, tudo de novo, vamos lá, com calma, explicando sobre nós humanos e a nossa subjetividade. Existe, mais uma vez essa frase, eu uso muito essa frase, existe um mundo objetivo lá fora. Voltando nessa frase, mas o que significa o mundo objetivo lá fora? O lá fora é fora da nossa mente, tá? Nossa mente que tem sensores, tanto como o sensor da visão, da audição, do paladar, do tato. E esses sensores são coisas que são limitadas, né? Nós somos seres que têm uma psicologia. E essa psicologia, nossa psicologia é muito adaptada à nossa cultura, tá? E etc. Então a nossa forma de agir no mundo depende como nós interpretamos o mundo, ok? Nós interpretamos o mundo através da nossa forma que percebemos o mundo. Nós não fugimos disso, tá? Tem várias, talvez quem já é poucas pessoas, mas quem acompanha já tá meio já entende sobre isso que eu quero dizer. Quem não entende, porque não está familiarizado ainda com minha forma de dizer, com meus vídeos anteriores. Mas vamos continuando. Então, se nós interpretamos o mundo com a nossa subjetividade, e subjetividade tal qual que é cultural, religiosa, moral, política, etc, etc. Nós temos essa bagagem que vai filtrando a realidade. Existe uma realidade
essa realidade vem contra nós e a gente filtra essa realidade através da nossa cultura, nossa religião, nosso lado político, etc. Beleza. E quando eu escreve lá, só Jesus salva, essa frase é política. Não tem como fugir. Essa frase é política. Essa frase é como nós interpretamos o mundo. Se a gente quer salvar algo, significa que este algo está com um problema. E quando a gente fala só Jesus salva, nós pegamos o problema, talvez, né, neste caso, os problemas do mundo, os problemas que estão lá fora da nossa percepção, além da nossa percepção, nós pegamos estes problemas e falamos, os problemas do mundo é um problema espiritual. O problema do mundo é um problema espiritual, tá? Então pegamos todos os problemas, tiramos as suas características materiais destes problemas e colocamos sobre eles problemas espirituais. Por quê? Quando a gente coloca um ser, uma entidade espiritual, falando que só ela pode salvar, significa o problema espiritual. Mas aí você está falando, talvez, mas não significa isso, pode ser que a interpretação de cada um é diferente. Não importa, não estou falando de cada um. Como um todo, você pode não interpretar desse jeito, mas como um todo, este tipo de interpretação tem resultados objetivos na realidade. As pessoas acham que o problema do mundo é um problema espiritual, porque só Jesus salva. Se só Jesus salva e o problema do mundo é um problema espiritual, eu vou colocar alguém enviado de Jesus na política. Alguém que acredita que Deus tem que estar acima de todos, né? Porque o problema do mundo é um problema espiritual. Então Deus tem que agir no mundo através de uma pessoa, através do nosso presidente. E isto é um problema bem problemático. Por quê? A gente pode aprofundar muito mais sobre isso. Quando a gente vamos pensar em história agora, o desenvolvimento humano, tá? Até a própria base do capitalismo tem base da venda de escravos, tá? O imperialismo, por exemplo, que é? Vamos pegar uma parte do imperialismo que aconteceu no continente africano, lá na África, né? Os povos europeus iam sistematicamente na África. Eu não estou falando assim, às vezes eles iam na África, vamos lá, escravizar uns negros, vamos? Não é isso. Eu estou falando sistematicamente. Sabe o que é sistematicamente? Os carros que nós temos hoje nas fábricas são produzidos de forma sistêmica, sistemática. A escravidão que aconteceu, né, foi de forma sistemática. Era uma base econômica. Você consegue entender isso? A estrutura econômica de um global, pelo menos, eu vou falar, eu não tenho tanto conhecimento, mas vou falar pelo menos ocidental. A estrutura econômica ocidental, nesta época, era por base de mão escrava. Os escravos produziam. Isso é profundo demais, muito profundo. Você consegue perceber isso? E também, posteriormente a essa época, teve aquela época finalmente estou falando do imperialismo, que os povos europeus também e outros países invadiam a África também sistematicamente, com exploração, com exploração assim, terríveis, tá? Terríveis. Sistematicamente também, trouxeram consequências materiais na África. Materiais. O problema da África é um problema material. É um problema histórico que ocorreu durante décadas e décadas e décadas e séculos de exploração da forma mais absurda que a gente pode imaginar. A cultura africana foi completamente prejudicada por causa disso. Estou dando um exemplo da África, tá? Devido ao imperialismo. Eu já falei da escravidão e agora estou falando desse momento imperialismo. Eu não sei se pode falar se a escravidão foi um dos imperialismos também, não sei. Mas isso que aconteceu. Não podemos negar, aconteceu isso. Aconteceu tanto a escravidão de forma sistemática
E aconteceu essa questão do imperialismo, tanto é que consequência teve a Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra Mundial, enfim, não lembro muito bem, mas aconteceu de forma sistemática esse tipo de coisa. Consequências que hoje nós vemos de forma material. A África hoje sofre muita consequências sociais devido ao imperialismo, devido ao processo sistemático da escravidão. Ponto. Então, quando você olha para essa situação da África e acha que, na verdade, o problema da África, a solução, a salvação deste problema da África é Jesus, você está falando que tudo que ocorreu, você pega tudo que ocorreu, joga no lixo e fala que o problema é espiritual. Você especificamente pode falar, não, eu não concordo com isso. Jesus é a salvação, mas eu acho que Jesus é a salvação, mas eu também acho que o problema é espiritual. Não importa o que você acha. Eu estou falando que existe uma consequência objetiva quando a pessoa acredita que realmente o problema da África é espiritual e a salvação é Jesus. Existe um problema político aí e consequências políticas aí tão severas e tão certas que nós estamos vivendo exatamente agora. Por exemplo, tem aquele vídeo do pastor Feliciano falando sobre a África que eu vou tentar colocar aí agora. E alguém me perguntou sobre o continente africano, por que tanta coisa ruim vinha do continente africano? AIDS, ebola, fome, miséria, por que era um continente tão sofrido? E eu falei que uma das linhas teológicas, porque eu estudei teologia também, eu tenho mestrado em teologia para a Universidade Americana, eu não afirmei que era só aquilo. Era uma série de twitters. Uhum. E o Twitter, você sabe, são 140 caracteres. Mas pegaram só aquele Twitter. Né? Naquele Twitter eu falava que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Uhum. E a teoria mais certa era que da linhagem de Cão vieram aqueles que povoaram a Etiópia. De Cão veio Put, de Put Mizraim, de Mizraim vieram aqueles que povoaram a Etiópia. A Etiópia ficava no continente africano. Eu não disse que os negros eram amaldiçoados, nunca disse isso. Se procurar no próprio Twitter, não vai ver. Eu disse que os africanos eram descendentes de um filho de Noé que havia recebido uma maldição. Como uma tese. Também como uma tese teológica. Uhum. Né? Eu apanhei de amigos, eu apanhei do pastor Silas, eu apanhei de outras pessoas que disseram que aquilo era o meu evangeliquez. Mas ninguém nunca sentou comigo para perguntar. Né? E eu não tinha voz naquele momento. Né? Deputado. Foi uma teoria. Uhum. Eu sei que essa teoria é refutada, tem outras linhagens de pensamento, mas eu estava respondendo uma pergunta de uma amiga. O senhor não acredita nisso? Olha, espiritualmente falando, eu sei que há algo diferente naquele continente. O senhor não acha que a maldição da África são os brancos que a invadiram, que levaram sua população como escravos, que exploraram suas riquezas naturais? A maldição da África não se deve à atuação dos europeus e dos americanos. Quando eu digo americanos, o continente americano como um todo. Quer dizer, sem a nossa invasão, a África não seria um continente diferente, visto que de lá surgiu o primeiro grande império mundial, que foi o Egito. A Etiópia dos tempos bíblicos não era a miséria que é hoje. A Etiópia foi um país muito rico. Então, depois que a gente vê este vídeo, a gente percebe que ele realmente acha que o problema da África é um problema espiritual. Aí o que acontece quando a gente reúne uma multidão de pessoas que realmente acreditam que a solução do mundo, a salvação do mundo é Jesus? Essa multidão de pessoas acreditando nisso vai votar em alguém e vai dar poder político a essa pessoa que também, né, incorpora ela falando, não, o problema a solução do mundo é Jesus. Vamos agir de forma espiritual no mundo. Aí, essa pessoa vai por Deus acima de todos, né, e acha que a África está precisando de mais missionários e não políticas públicas. Não vou falar só apenas da África, no Brasil também. Eles vão pensar que o problema do Brasil é um problema espiritual e não de políticas diretamente públicas que mexem diretamente na matéria. Quando eu falo matéria, eu falo de humanos também. Políticas públicas são ações que agem na matéria, na estrutura da sociedade.
Quando a gente acha que a estrutura da sociedade é um problema espiritual, tô falando de novo, repetindo de novo, a gente nega políticas públicas muito facilmente. Então, quando eu coloco que o problema do mundo é um problema material, quando eu falo que só a ciência salva, eu estou pegando o problema e estou colocando no mundo real e falando que o problema do mundo é um problema material. Nós precisamos agir objetivamente no mundo de forma material, de forma científica, tá? Porque, por exemplo, ciências sociais é uma ciência. Da mesma forma que a física é uma ciência. Elas são ciências e precisam ser estudadas com o mesmo rigor. Muita gente acha que uma é inimiga da outra, mas não é porque a ciência social tem uma abrangência maior, uma complexidade maior para ser tratada, porque o ser humano é um ser subjetivo, cultural, simbólico e tudo mais, não significa que as ciências exatas têm diferenças, assim, tá? Não tem, não. É tudo ciência que precisa ser estudada objetivamente e existe um comportamento objetivo da sociedade e a ciência social está aí para tentar interpretar através das evidências isso tudo. Então, os problemas do mundo é um problema material. Portanto, a salvação é a ciência.